Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o jogaço inclusive, né, do Campeonato Italiano, o jogo dessa quarta-feira, o 3-2 da Atalanta para cima da Lazio, porque é um jogo importantíssimo, até pelo impacto na tabela também, né? É um jogo que o resultado foi excelente para a Juventus, então nessa disputa direta aí pelo título entre Juventus e Lazio, o resultado acabou sendo muito positivo para a Juve. Mas o jogo por si só era uma das grandes atrações dessa volta do futebol, era um dos grandes jogos, porque são as duas principais atrações para mim, aí você pode deixar aí nos comentários, mas para mim as duas grandes atrações da temporada no futebol italiano. Eu tantas vezes tenho falado aqui sobre como a Série A 2019-2020 está num nível muito bom e tem sido um campeonato muito legal de acompanhar. A Atalanta e a Lazio são duas das grandes responsáveis por isso, pelo jeito de jogar, pelo número de gols marcados também, né? Então é impressionante. A Atalanta, por exemplo, chega a 77 gols marcados em 27 rodadas, e isso significa que a Atalanta está entre os maiores ataques da história do campeonato italiano após 27 rodadas. Isso também significa que a Atalanta empatou o seu recorde de gols em uma temporada inteira da primeira divisão na Itália. E faltam 11 rodadas. Então só por aí já dá para ter uma dimensão do que é essa loucura de ataque da Atalanta que promove jogos tão interessantes de assistir. E diante da Lazio, que é também um dos melhores ataques da Itália, o segundo melhor ataque da Série A. Então, assim, não dava para esperar nada diferente de um jogo extremamente interessante. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou falar um pouco dos dois times, das estratégias, do cenário do jogo, que foi dentro do que dava para imaginar. E aí eu tô falando de cenário, tô falando de choque de estratégias e não de como foi o roteiro da partida, porque claro, o roteiro aí é muito mais imprevisível e tem muitos detalhes que acabam influenciando, determinando a sequência dos fatos, mas a Lazio abriu 2-0 e a Atalanta foi buscar, venceu por 3-2, um grande jogo. Quero saber de vocês nos comentários. O que vocês têm achado dessa temporada? Dá pra Atalanta sonhar com alguma coisa na Champions? Já tá nas quartas. E é bom lembrar, né? A reta final da Champions vai ser jogo único. Então, a Atalanta tá a 3 jogos de um título da Champions. Dá pra imaginar ainda a Lazio com chances dentro da Série A, agora que a distância da Juventus aumentou? Quero saber de vocês nos comentários, então se inscreva aí, deixa a curtida no vídeo também, ativa o sininho da notificação e deixa nos comentários. Quero que vocês falem sobre esses times. Depois eu posso até fazer mais pra frente. Eu já fiz dentro da playlist, né? Se você entra ali na página inicial do canal, você encontra as diferentes playlists. Então tem outros jogos em que eu falei usando o campinho sobre esses times em outras partidas, sobre a Lazio, sobre a Atalanta, mas se vocês quiserem também, deixa aí nos comentários, se vocês quiserem algum vídeo específico sobre a Atalanta, por exemplo, sobre o jeito de jogar, que aí eu posso montar um vídeo falando sobre, usando um campinho, falando sobre alguns dos aspectos que eu vou falar aqui, mas aí ilustrando um pouco mais com o campinho também. Deixa aí nos comentários que eu tô de olho. Se interessar, de repente eu faço um vídeo sobre isso especificamente mais pra frente. Então, o que o jogo tinha, né? Além desse encontro entre duas das grandes atrações? O jogo tinha a Atalanta. Se a gente quiser falar sobre como a Atalanta joga, a gente vai partir de alguns princípios, né? Um deles, alta posse de bola, capacidade para ocupar o campo de ataque, movimentação para criar situações de ataque, criar esses vários gols marcados, uma capacidade grande para pressionar, então a ideia de pressionar no campo de ataque, de iniciar essa marcação mais avançada, de encaixar individualmente essa marcação, então as referências da Atalanta são essas, são assim, são individuais, você consegue enxergar dentro do jogo as intenções em relação aos encaixes, quem pega quem marca quem, vai até o fim, então o desenho da Atalanta não é o desenho convencional no sentido de você enxergar linhas de marcação. Não é esse o princípio. Então, esses são alguns pontos. Posse de bola, agressividade sem a bola para marcar, para pressionar, para incomodar a saída, recuperar e ocupar o campo de ataque. Troca passes e cria situações a partir disso, pela enorme qualidade também que tem dentro do seu elenco, dentro do meio para frente, ali, dessa capacidade de criar, inclusive com algumas jogadinhas já manjadas, mas que funcionam. Eu vou até citar algumas delas aqui. Do outro lado, a Lazio. A Lazio também tem um ataque muito poderoso. Aliás, um dos pontos interessantes é a Atalanta e a Lazio jogam com 3 zagueiros, né? Então já cai um daqueles clichês. 3 zagueiros é defensivo. São os dois times mais ofensivos da Itália, os dois times mais legais de ver da Itália. Os dois jogam com 3 zagueiros. E o que isso significa em relação a ser defensivo ou ofensivo? Nada. E do lado da Lazio, qual é a forma de atacar? É uma forma mais direta. A Lazio quer acelerar os ataques sempre que puder. Então, para a Lazio,
você até tenta sair jogando, você inicia as jogadas curto, nesse caso até especificamente isso ficou mais nítido ainda, mas a Lazio tenta construir seus ataques. Só que para a Lazio não é questão de ocupar o campo de ataque. A Lazio quer fazer o mais rápido possível você poder acelerar, encontrar os homens de frente. E para isso você tem passadores com essas características, né, Luiz Alberto e Milinkovic-Savic, que podem explorar a velocidade de um Joaquim Correa, do Immobile se movimentando. E aí nesse jogo, por que esse encaixe era tão interessante, né? Primeiro, porque a posse de bola naturalmente ficaria com a Atalanta. A Atalanta tinha a tendência de ocupar o campo de ataque. A Lazio teria um adversário adiantado, ou seja, ela teria campo para tentar acelerar. O que ela precisaria fazer? Furar a marcação, os encaixes individuais de marcação. Então, se a Atalanta está em cima, tentando pressionar, tentando roubar, cabe a Lazio tentar em alguns passes se desvencilhar, quebrar essa marcação, porque aí de repente você acha o campo aberto para acelerar, para chegar no outro lado. E foi exatamente essa dinâmica do jogo. Tanto que, e aí a gente entra nos detalhes que acabam determinando o sucesso ou fracasso, muitas vezes por detalhe, dentro de um jogo. O primeiro gol da Lazio sai exatamente assim, né? Mas a sequência dos fatos é muito interessante, porque no lance anterior a Lazio sai jogando curto. E isso ficava mais nítido ainda num jogo contra um adversário que vai tentar pressionar lá em cima, que vai subir com muita gente, porque se você sai curto, você ainda ativa, né, essa marcação do adversário, você meio que atrai. Então, vou sair curto aqui porque eu sei que ele vai tentar me pressionar, então o time inteiro vai subir para marcar. Se um time inteiro sobe para marcar, sempre vai existir um cobertor curto em qualquer estratégia dentro do futebol. Se você está visando tal coisa, outro aspecto, você vai ter prós e contras sempre, né? Não existe a tática perfeita, não existe cobrir todas as partes do campo ao mesmo tempo. Então subiu todo mundo para marcar. Se você furar essa marcação, o resto do campo está aberto. E foi mais ou menos por aí. Então, primeira saída de bola. O Strakosha pressionado erra um passe. Quase saiu o gol da Atalanta, foi marcado um impedimento, mas foi uma chance claríssima da Atalanta. O impedimento ou tiro de meta, tanto faz porque a finalização tinha ido para fora, mas tinha sido uma grande demonstração de que a Atalanta poderia recuperar a bola perto da área e transformar isso em gol. Lance seguinte, a Lazio sai de novo, passe curto, arriscando, a Atalanta sobe de novo, pressiona, tira o espaço, a Lazio encaixa 3, 4 passes seguidos, cruza o campo, atravessa o campo, gol contra do De Jong, aí a infelicidade também do volante, mas de qualquer forma, é curioso, porque poderia ter saído diante do mesmo cenário, da mesma estratégia dos dois lados, a Lazio quase tomou o gol e no lance seguinte fez 1-0. Por isso que é sempre imprevisível, porque mesmo que você tente identificar, achar as identidades dos times em campo, é sempre aleatório. Sempre vai ser o detalhe para lá ou para cá que vai poder condicionar tudo e ditar um novo roteiro. Foi o que aconteceu. O segundo gol é um erro de passe na saída da Atalanta, que permite de novo que a Lazio acelere, recupera, acelere, e aí é um belo chute de fora da área também do Milinkovic-Savic para fazer o 2-0. Então a Lazio criou o 2-0 e no primeiro tempo conseguiu encaixar várias saídas, principalmente pelo lado direito, com o Lazzari por ali. Então as saídas da Lazio tinham muito essa ideia de vou atrair a Atalanta, vou inverter o lado e vou tentar acelerar para cruzar o campo, porque o adversário vai estar todo desorganizado e adiantado nesses encaixes de marcação. A Atalanta nem por isso deixou de criar. A Atalanta continuou sendo mais presente no ataque, continuou criando chances. Era um jogo de chances para os dois lados no primeiro tempo. No segundo tempo vira um jogo de domínio da Atalanta, porque a Lazio deixa de encaixar esses contra-ataques. Mas enquanto encaixava, era muito interessante ver o papel do Milinkovic-Savic acelerando, passes de primeira, o Immobile também, não só se projetando para receber em profundidade, mas também dando tapas rápidos na bola, tentando acionar, por exemplo, o Joaquim Correa. Então, em estratégias muito diferentes, a gente tem dois sistemas, duas ideias, duas estruturas de times que querem atacar o tempo inteiro. Então, um quer atacar sendo o mais direto possível, o mais rápido possível, e o outro quer atacar dominando o adversário, sendo o mais agressivo possível. Então eu não vou deixar um segundo a bola ficar com o adversário sem que eu o incomode. E aí, de novo, entrando na questão dos detalhes, contra o Sassuolo na rodada anterior, a Atalanta venceu bem, mas nos 10 minutos iniciais, pouco antes dela abrir o placar e aí encaminhar a vitória, tinha acontecido a mesma questão do detalhe. A Atalanta também tinha sofrido 2, 3 contra-ataques, escapadas boas do Sassuolo e poderia ter saído atrás. Depois chega o gol, fica mais confortável no jogo. Então, muitas vezes, o mesmo cenário do jogo, ele pode te gerar placar para um lado ou para o outro. E esse jogo foi mais ou menos por aí no primeiro tempo. Do lado da Atalanta, criando, né? Aí, um dos gols da Atalanta, por exemplo, nasce de uma jogada clássica da Atalanta. O cruzamento de um ala para o outro.
é muito frequente ver o Hateboer de um lado com o Gosens do outro. O Gosens faz uma grande temporada na ala esquerda. Então o cruzamento geralmente do ala da Atalanta vai encontrar o outro ala entrando na área para concluir. É muito frequente ver o ala chegando para finalizar um cruzamento e assim sai um dos gols da Atalanta dentro do jogo, inclusive. Tem golaço do Malinovskyi também, o último gol já é na bola parada de cabeça, mas o controle da Atalanta passou muito por essa qualidade de ter Malinovskyi de um lado, Papu Gomes do outro, no início com o Zapata na frente, né? O Ilicic acaba entrando depois só, e é um dos grandes nomes da temporada da Atalanta também. Outro ponto interessante, dentro dessa estrutura de pressionar, o Freuler jogou pressionando muito mais à frente que o próprio Papu Gomes, então o Gomes virava um meia muitas vezes mais próximo ali do Malinovskyi para permitir que o Freuler, em tese um dos volantes, subisse para pressionar o zagueiro na saída de bola. Já que a Lazio saía curto, coloca o jogador com esse fôlego, com essa disposição para encaixar a marcação. Então são vários detalhes táticos dentro da partida. Foi um jogo realmente muito interessante. A expectativa estava lá no alto e ela acabou se confirmando. A gente viu um belo de um jogo com a Atalanta vencendo por 3-2, conseguindo a virada, chegando a essa marca impressionante no sentido dos gols marcados. Para o lado da Lazio fica essa questão agora em relação à classificação, parece bem complicado imaginar, por mais que a Juventus não esteja também no momento convincente, né? Mas do outro lado, você olha para a Lazio, acho que agora tem uma novidade dentro dessa disputa, que é a questão das substituições mesmo. E isso também ficou evidente em Lazio e Atalanta, que é o quê? A Atalanta usou muito melhor o banco, a Atalanta tinha mais banco de reservas para colocar com o Muriel, Ilicic, não contou com o Pasalic nesse jogo, mas a Atalanta tem mais opções do que a Lazio. A Lazio tem um banco muito restrito, muito limitado. O que a Lazio consegue dentro da temporada em termos de regularidade com alto aproveitamento é impressionante e é louvável. Tem muito a ver com o estilo de jogo do Simone Inzaghi, que é muito fácil de identificar, tá muito claro, o time executa muito bem e tem uma pontuação altíssima. Mas num futebol que retorna depois de um tempo parado e num futebol que permite 5 substituições para cada lado, se você não tem no banco mais de 1, 2 substituições que possam manter minimamente o nível do seu time, isso vai pesar. Então você compara, por exemplo, o elenco da Juventus, pega o elenco da Inter, que se reforçou dentro da temporada. O elenco da Juventus é melhor, mas o elenco da Inter também tem, numericamente falando, opções para diversas posições. E algumas com qualidade também. A Lazio não tem. A Lazio tem muita dificuldade para extrair do banco alguém que possa mudar os jogos ou manter o nível, a intensidade lá no alto. E a Lazio é um time que depende muito desse fôlego, até pela estratégia mesmo. Então, quantas e quantas vezes dentro da temporada a gente não vê o Simone Inzaghi tomando decisões de substituições baseado exclusivamente na questão do fôlego. Vou tirar quem não está inteiro e colocar alguém inteiro, porque eu preciso de um time que acelere, que recupere, acelere, que tenha fôlego para continuar fazendo essa estratégia funcionar. A partir do momento em que os adversários trocam 5 e que você tem 5 para trocar, no momento em que ainda não está com ritmo de jogo, é difícil, é complicado. Esse é um dos novos desafios para muitos times no futebol. E na Itália, eu acho que essa disputa direta, se a gente considerar a disputa direta entre Juventus e Lazio, ela tem uma disparidade muito grande em profundidade de elenco. E o próprio jogo contra a Atalanta mostrou isso. A Lazio no segundo tempo já não tinha mais saída, já não encaixava essas saídas que atravessava o campo rapidamente com troca de passe, se viu dominada no campo de defesa contra uma Atalanta que ocupou o espaço e continuou criando, e que usou o banco, e teve gente de qualidade saindo do banco para contribuir, enquanto a Lazio, tudo bem, tenta o Caicedo, que já foi importante em vários momentos dentro da temporada, não teve o Lucas Leiva dentro do jogo, é um desfalque importante também, mas não vai muito além, né? Então esse é um ponto para a gente observar, de que forma a nova regra, a ampliação do número de substituições vai impactar em times que rendem muito bem, mas dependem muito do 11 ali, do time titular. Quando passa a precisar mais do banco, a coisa pode não fluir tão bem. Mas enfim, acho que foi um jogaço, foi um jogo muito legal de assistir, muito interessante. São 2 das atrações da temporada, como eu falei aqui, então quero saber de vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acham dos times, enfim, sobre tudo isso que foi falado aqui. Um abraço para todo mundo, até a próxima.